Ô, Adriano, agora somos nós então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro do tempo. Então mostra aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens, temperatura em elevação, 24 graus agora. A máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 57%. Rio Paranaíba e João Pinheiro com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Os nossos canais de comunicação para você falar diretamente com a nossa produção, passando aqui, ó, no rodapé da tela da sua televisão. Pode entrar em contato conosco, aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados e também pode fazer o seu comentário. Para você que participa conosco aqui, você vai concorrer, né, participar do sorteio de uma cesta recheada com produtos Copato, sexta-feira, hein? Uma caixa com produtos Samil, um tapete do Calil. Pega o tapete lá para eu mostrar aqui, o tapete do Calil, plásticos e tecidos. Tem 2 refeições do restaurante Vintage, né, aqui em frente à NTV, em frente à Farmácia Nacional, aqui na Major Gotti, né, lá serve Marmitex e não cobra taxa de entrega, hein? É uma grande vantagem para você, ligue lá. E um brinde da 180 graus. Esse tapete aqui, olha que bacana desse tapete aqui. Esse tapete aqui que nós vamos sortear para você lá do Calil Plásticos e Tecidos. Viu, Calil? Lá do Lojinha do Calil. É isso aqui, ó. Calil Plásticos e Tecidos. Muito bem, você vai conferir agora os destaques do programa desta segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, na tela. Chuva e vazamento em Baipés causam afundamento de asfalto e calçada. Prefeito de São Sebastião do Paraíso rompe contrato com a Copasa. Promotoria e entidades ligadas à saúde fazem reunião em busca de reestruturação na saúde da região. Nivaldo Tavares é empossado como vereador. Homem de 23 anos é assassinado a tiros na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Suspeito foi identificado. Muito bem, para começar, está aí a dona Yandra nesse feriado com uma blusa de poá, né? E para falar aí dos números do coronavírus depois desse final de semana. Boa tarde para você, dona Yandra. Tudo bem? Boa tarde para você, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Eu tô bem, você? Bem, não é poá que chama essa... Poá. Mas a gente pode falar... A estampa, né? Não é o tecido, é a estampa, né? A estampa chama poá, mas a gente pode falar de bolinha também, que tá tudo certo. Sem problema E antes nenhum. da gente falar de Covid, eu tenho 2 destaques aqui pra gente tocar, porque nós vamos receber hoje ao vivo também e repercutir a cassação do Marquinhos das Bananas, o advogado dele, Dr. José Ricardo Souto, que além de ser advogado do Marquinhos das Bananas, de estar acompanhando de perto esse caso, também é nosso parceiro aqui no quadro Advogado do Povo. Nós vamos receber ele aqui ao vivo. E antes, Gui, da gente falar a respeito dos dados aí da Covid-19, nós estamos acompanhando também aí a apuração da morte de um homem de 23 anos. Ele foi assassinado a tiros no fim de semana. Foi assassinado a tiros no fim da noite de ontem. O crime aconteceu, Gui, na orla da Lagoa Grande, aqui em Patos de Minas, na orla do cartão postal aqui da nossa cidade. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi quem prestou o primeiro socorro lá no local, o Ederson Nascimento Gomes foi encontrado inconsciente, caído no chão. Ele apresentava perfurações provocadas por arma de fogo e durante as avaliações, os socorristas perceberam também que ele estava com parada cardiorrespiratória, deram início aos procedimentos de reanimação. Os disparos atingiram as nádegas, lombar direita e as pernas da vítima. Foi solicitado imediato o apoio também do SAMU, enquanto os militares realizavam as manobras de reanimação cardiopulmonar.
que passaram a ser realizadas em conjunto aí com os medicamentos ministrados pelo SAMU, mas infelizmente, Gui, após cerca de 40 minutos de manobras ali para tentar manter a vida do Ederson, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu no local. A causa da morte, Gui, foi em decorrência então desse disparo que ele atingiu a lombar dele, e a informação, Gui, é de que a causa da morte é hemorragia interna por ação de arma de fogo. Então foi uma hemorragia interna que causou a morte aí do Ederson, que a gente acompanha nas imagens. E hoje, Gui, a polícia divulgou aí que um suspeito, um homem de 19 anos, teria inclusive esse suspeito arrombado e invadido uma hospedaria aqui em Patos de Minas, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes, porque nossa equipe conversou com o delegado de homicídios, o Dr. Luiz Mauro Sampaio, que esteve lá na cena do crime, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse fato. A polícia já sabe quem que é, né? A autoria já está definida, confirmada, inclusive durante a noite a Polícia Civil ouviu aí 3 testemunhas já, a esposa da vítima. A informação que a gente tem é que ela não teria participado dessa emboscada, que a princípio foi divulgado, que a mando do autor, ela teria ligado para a vítima e marcado o encontro com ela. A informação que a gente tem até o momento é que ela não teria participado dessa ligação, mas que como ela não queria que a vítima voltasse para casa, porque antes do assassinato ser consumado, a vítima já teria sido alvo de tentativa de homicídio por parte desse mesmo autor, ela queria que ele ficasse na companhia do pai, que mora próximo à orla da lagoa, e havia combinado de levar aí roupa, sapato, para que ele ficasse hospedado na casa do pai. No meio desse trajeto, onde ela iria entregar esses pertences ao companheiro, ela foi abordada pelo autor, que juntou-se a ela e colocou uma arma. A informação que a gente tem é que ele colocou uma arma na cintura dela e fez com que obrigou ela a levar até onde ela tinha marcado. Colocou uma arma na cintura dela, assim, apontou, né? Colocou o cano, espremeu a barriga dela com a arma. Se você não fizer, eu te mato. Ameaça, o crime é uma trama. Esse crime é muito ruim para o autor. Mas que foi tramado pelo autor. Segundo a informação que a gente tem da Polícia Civil até o momento, a companheira da vítima não teria participado da trama. Também é vítima. Pelo contrário, é uma vítima da ação desse autor. Agora, Gui, a gente tem essa informação então de que o autor está identificado. A Polícia Civil já ouviu 3 testemunhas aí desse fato, que é a companheira da vítima, a filha da companheira da vítima e a namorada do suspeito, que inclusive essa namorada mora em frente aí à casa onde esse casal, a vítima, morava, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse fato, mais um assassinato neste ano aqui em Patos de Minas. E é um motivo, Gui, sendo depois confirmado pela Polícia Civil, é um motivo muito banal, viu? A informação que a gente tem é de que no dia anterior um teria brincado com o outro sobre o fato de estar até tarde na rua, que a companheira iria achar ruim. Não gostando desse fato, a vítima foi até o suspeito, teria tido ali uma discussão, inclusive a informação que com empurrões ali entre os dois, e aí o namorado da vizinha de frente aí dessa vítima não gostou, foi para casa, mas no outro dia já voltou armado e tentou 2 vezes. Na segunda vez ele tirou a vida aí da vítima, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Aí não tem desculpa nenhuma, ele queria matar mesmo, né? Queria matar. Ele tentou mais cedo durante o dia. Mais cedo na porta da casa da vítima, na Rua Roraima. E aí, Gui, a informação é que nesse primeiro momento ele achou que tinha conseguido consumar o fato. Tanto é que chegou até a informação até a companheira da vítima de que ele tinha morrido, mas não, ela conseguiu contato com ele, pediu para que ele fosse para a casa do pai dele para que não acontecesse o que infelizmente foi confirmado aí mais tarde, o homicídio, o assassinato do Ederson. Muito bem, nós vamos voltar nesse assunto aí, vamos destrinchar esse assunto aí hoje aqui no nosso programa, contar essa história direitinho aí para você, né? Inclusive com a participação de autoridades, inclusive da Polícia Militar, da Polícia Civil, participando. O Luiz Mauro, a gente já conseguiu falar com ele. A Paula ele esteve lá no local, inclusive, né?
Ele estava de plantão, Gui, nessa noite, era o delegado que encerrou o plantão às 6 horas da manhã, mesmo tendo passado a noite aí envolvido com esse fato, outros crimes na delegacia de plantão, hoje pela manhã conversou com a nossa equipe. Até agradeço aqui em público o fato dele ter passado a noite, claro, mas mesmo assim ter conversado com a gente. Além dele estar de plantão, Gui, é uma situação que ele já tem assumido aí como praxe, de estar nas cenas do crime e traz mais proximidade, já dá início às investigações ali logo após o fato ainda quente ali com as informações. Isso é verdade. Agora, vamos lá para os números agora? Covid-19, vamos aos números. O Brasil na tela, que temos aí 21.955.471 casos confirmados, 611.318 óbitos. Minas Gerais divulgou agora há pouco, viu, Gui, os dados bem próximo agora do início do programa, e não foram divulgados os dados dos municípios, somente o número geral do estado. Temos aí 2.197.989 casos confirmados, 55.941 óbitos. Painel coronavírus, vamos ver como está neste momento a situação aqui do nosso município. Continuamos com o mesmo número de óbitos divulgados aí há vários dias aqui em Patos de Minas, e o número de casos confirmados, que é o mesmo que fechou o boletim de sexta-feira, não teve atualização. 17.718 esse é o boletim óbitos. de sexta, né? É o boletim de sexta. A taxa de ocupação hospitalar, neste momento, meio-dia 18, na sexta-feira estava em 4,76% de leitos clínicos e 2,22% de leitos de UTI. O que a gente observa neste momento é que teve modificação somente na ocupação dos leitos clínicos, passou de 4,76% para 5,13% de ocupação de leitos clínicos. Gui. Muito bem, dona Yandra, você volta a qualquer momento. A região, você tem notícia da região aí? Tá tudo tranquilo? Não houve atualização, Gui. A gente não sabe se é porque realmente os números foram favoráveis ou se é porque é feriado. E assim como a gente viu aqui em Patos de Minas, não teve modificação em seu boletim. A linha B, né? Porque houve feriado, porque não se trabalha nesse... Principalmente o órgão público não trabalha... Pois é, mas a gente deixa aqui um alerta, Gui. Ontem eu estava de plantão. Foi aberto aí a vacinação para os adolescentes de 14 anos completos, para os faltosos também de 16, 17 anos, e para aquele público que acima de 12 anos que tem comorbidade ou gestante, foi aberta então a vacinação para esse público. Tinha sido feito inclusive um chamamento para tentar motivar esses jovens aí a publicar uma foto diferente, fantasiado. Eu estive ontem no ginásio do Unipam pela manhã e a movimentação estava bem tímida. Talvez durante o dia tenha sido melhor, mas fica o alerta porque hoje ainda está sendo vacinado esse público, e se você não se vacinou, procure o ginásio do Unipam para que você seja imunizado. Tem que correr e vacinar, porque o protocolo está quebrado no Brasil inteiro, né? Essa questão do pessoal estar usando máscara já relaxou, muita gente aí já desobrigando a população de usar máscara. Possivelmente em Minas Gerais também deve ser desobrigado agora. Aqui em Patos de Minas, essa semana também deve acontecer desobrigação para os locais abertos, ambientes abertos. Agora, Gui, falando sobre essa questão, para me acrescentar aqui e encerrar minha participação por enquanto, hoje, na semana passada, na sexta-feira, a gente deu a notícia aqui de que uma escola municipal, a Maria Inês, tinha uma professora que tinha sido diagnosticada com Covid-19, tinha 6 turmas ali, e que o município iria ainda adotar aí qual medida tomar em relação à volta às aulas para esse público. Hoje nós recebemos aqui mensagens preocupadas de um pai, porque essa escola atende também crianças, estudantes da zona rural. E essa família que procurou a gente é de Arraial dos Afonsos. Ele estava bem preocupado porque a informação é de que os alunos dessa professora vão ter aula a partir de amanhã, na volta do feriado. E ele estava questionando sobre essa questão, porque alunos que não tinham tido contato com essa professora vão ter contato com esses alunos que tiveram. E ele ficou preocupado porque agora está extinta a modalidade de aula online, somente aula presencial. E, segundo ele, nesse caso, deveria voltar, em casos específicos como esse, a aula online, não acontecer a aula presencial, porque
pode ser que alguém tenha sido contaminado e não tenha apresentado sintoma. Então, fica registrada aqui a reclamação desse pai, que preocupado aí com essa situação que foi registrada em uma escola municipal aqui da cidade. Pois é, aí é aquele detalhe, né? O município tem que ter condição de testar esses alunos, sabe? De ter médicos para olhar no serviço público de saúde, para olhar esses alunos, para seguir um protocolo, né? Laboratório para fazer esse exame de imediato. Hoje nós temos os exames, hoje é 15 minutos para ter um resultado. Então precisa testar todo mundo, não pode voltar assim, do nada. É preciso ter um protocolo e cumprir esse protocolo. Ok, dona Yandra? Tá certo, Gui. Você volta, a qualquer momento você volta aqui comigo. Pode vir aqui comigo. Deixa eu falar para você aqui da Semil. Olha, você aí de casa já sabe que toda receita boa tem creme de leite e leite condensado Semil? Sabe, claro que sabe. Na versão tradicional, o creme de leite Semil contém um teor de gordura de 20% que lhe confere excelente consistência. O produto pode ser utilizado tanto no preparo de receitas doces quanto de salgadas. Já o leite condensado Semil é aquele produto que tem o poder de deixar qualquer momento do seu dia ainda mais gostoso. Ele pode ser encontrado na embalagem de 395 gramas e também na de 198 gramas, feita sob medida para você. Não deixe faltar na sua casa. Qualidade e sabor na linha culinária com a Semil. Vamos tocar em frente esta nossa segunda-feira, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Que República, hein? Imagens do afundamento do asfalto e de uma calçada no bairro Santa Terezinha viralizou nas redes sociais na última semana. O problema teria sido ocasionado por chuvas e por um vazamento de um bypass. Sabe o que é um bypass? Sabe, bypass, eu falo é paz, pronto, é bypass para mim. Fica me corrigindo aqui, ó. Sabe o que eu sei de inglês? Absolutamente nada. 3 professores que tentou me ensinar inglês, desistiu de dar aula, parou, aposentou. Não vou ensinar mais, não dou conta. Bypass, é aquele buraco de visita, né? É aquele coisa de que tem uma tampa, como é que chama aquela tampa lá? Como é que chama, Ayanda? A tampa lá? Tem essa tampa lá, o local de visita lá, onde posto de visitação. É um negócio mais ou menos assim. Né? Então, o que a companhia usa, né? A Copasa, por exemplo, aqui usa para ver se a rede está normal, para ver se ali introduz alguma coisa para passa aquele desentupidor. É para isso que serve esse tal de bypass lá da rede de esgoto. Põe aí na tela, vamos ver. Circulou pelas redes sociais o vídeo registrado por moradores que mostra o afundamento de parte do asfalto e da calçada da Avenida da Vitória. De acordo com o ambientalista Ivanildo Alves, o incidente se deu pelo fato de um vazamento de um bypass na rede de esgoto, diretamente para o interior do Rio Paranaíba. Isso aconteceu lá e está causando algum dano ambiental, um crime ambiental. O primeiro é crime ambiental, você lançar esgoto sem tratamento dentro de qualquer um curso d'água aqui do município de Patos de Minas, porque nós pagamos essa taxa para que isso seja resolvido definitivamente. E segundo, é uma questão da defesa civil, do corpo de bombeiro, da segurança da via. Se aquela via passar ali e ficar a água acabar solapando a rua ali e um carro pode passar lá mais pesado, abaixar ou mesmo cair lá dentro. Já houve um caso de uma pessoa que caiu dentro, nesse mesmo local lá, de um buraco que existe lá e veio a óbito, ele morreu, sabe? Então, dessa forma, tem que se ver com mais zelo e mais cuidado lá. De acordo com o ambientalista, o Corpo de Bombeiros isolou parte do local até que a situação seja resolvida, e a Prefeitura já está a par da situação. Também o mesmo vídeo que vocês tiveram acesso, o município teve também, e logo antes das 6 e pouco já tinha uma equipe lá no local lá, também para identificar, para olhar e de alguma forma tentar resolver esse problema lá, porque
já que aconteceu uma fatalidade lá, nós não queremos, entendemos. No meu caso, como ambientalista, eu não quero que nenhuma vida humana seja perdida e muito menos que o barranco corra para dentro do rio e acaba prejudicando ele mais ainda com a questão do assoreamento e a forma que nós estamos tratando muito mal o rio. Então nós temos que melhorar ele, porque vai chegar uma hora que ele já não dá conta mais de nos prover de água e nós vamos ficar sem. Segundo Ivanildo, o afundamento do solo se deu devido ao excesso de chuva. O vazamento foi o excesso de chuva, que eles têm o tal de bypass, sabe? Ele funciona das duas formas. Quando o esgoto ele é mais fundo e a água pluvial mais rasa em cima corre por cima mais por cima do terreno lá. E quando tem um excesso muito grande de chuva, de água pluvial que não cabe dentro da manilha toda, ele acaba, em vez de fazer, ele faz o inverso, sabe? Ele acaba invadindo o esgoto, a água pluvial, que causa esses danos aí. O que causou lá dentro foi o extravaso, o bypass da Copasa que está furando esse buraco e causando esses danos lá. Então, aí eu fui procurar para saber o que era o bypass, que eu estava explicando errado aqui, né? Bypass ou bypass, do jeito que você quiser. Bypass significa passe da Bahia. E é esse negócio aí que o Ivanildo explicou aí, que a rede pluvial é mais baixa do que a rede de esgoto, e aí ela enche. Entendeu como é que é? Que eu não entendi absolutamente nada. Também nem não quero aprender esse tipo de coisa aí, porque, isso aí precisa de não deixar acontecer, né? E é preciso entender que o Ivanildo está certo aí. Isso aí é um negócio que pode causar a morte de uma pessoa. Que jeito? Provocando um acidente. E quantos acidentes nós já vimos acontecer? Quantas vezes a gente já viu o caminhão atolado aí no asfalto? O caminhão atolou no asfalto. Não, é um negócio desse aí, um bairro, não sei o que aí, que solapou a terra por baixo, né, do asfalto. Quando passou, estava só aquela casquinha, o peso afundou ali para dentro. Então é preciso ter a fiscalização. E aí, como é que vai fazer? Se isso pode acontecer, pode ser um acidente. Bom, se prestar atenção, logo nos primeiros indícios, se a companhia for lá e resolver o problema, não tem perigo, né? O perigo é o desleixo. Vai deixando. E as pessoas ligam, e as pessoas comunicam, inclusive mandam. Depois de tudo isso, mandam aqui para a imprensa. Nós temos que mostrar aqui, como nós estamos mostrando aí, procurando a solução de um problema desse aí. Infelizmente, é desse jeito, né? Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, rede Terra Nova de postos de combustíveis. Esse aí é o mais novo, mais jovem da rede. Esse é o posto Terra Nova, fica ali na entrada do Jardim Paulistano, na Avenida JK, número 700. Ali tem também o melhor combustível da cidade, combustível garantido pelo proprietário do posto, um espaço amplo, agradável, fácil para você manobrar e fazer o seu abastecimento, com atendimento completo, inclusive tem uma ducha, você dá uma ducha no carro, vai sair aí com o carro limpinho, andando por aí no seu carro limpinho e abastecido. No posto Terra Nova você pode também fazer um convênio da sua empresa com o posto, com tudo facilitado, inclusive aceitando o cartão Vale Card para desburocratizar a sua vida. Posto Água Limpa fica no alto da cidade, ali na Major Gotti, pertinho do antigo balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Terra Nova é esse aí que você viu, na JK número 700. Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Prefeito de São Sebastião do Paraíso, região nordeste de Minas Gerais. Nordeste de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Não é nordeste de Minas Gerais. São Sebastião do Paraíso está no sul de Minas Gerais, né? Ali quase já na divisa com o estado de São Paulo. O prefeito de lá, Marcelo Moraes, rompeu o contrato com a Copasa. O abastecimento de água e esgotamento serão coordenados pelo município,
que abriu um processo licitatório para contratar uma outra empresa. Marcelo Moraes disse que não quer saber da companhia e acredita que o governador deveria agir para garantir um serviço melhor por parte da autarquia. Põe na tela aí, pode rodar. Qualidade da água questionável, interrupções frequentes, serviços mal feitos, demora na entrega do tratamento de esgoto, dentre outros. Reclamações frequentes com relação à Copasa, mas que não acontece só em Patos de Minas, não. Em São Sebastião do Paraíso, noroeste mineiro, a mesma coisa, como ressaltou o prefeito Marcelo Moraes no NTV News desta quinta-feira. Um serviço sem qualidade, uma tarifação absurda, né, onde a gente não tem condição e, consequentemente, não tem respostas em relação à resolução do problema, né? É a Arsai que joga para a Copasa que joga para a Arsai, e o cidadão fica no meio dessa situação pagando uma tarifação absurda, né? Para o prefeito, o governador Romeu Zema deveria cobrar qualidade na prestação dos serviços da autarquia. Se eu ficar falando que a barata é branca, que a barata é branca, que a barata é branca, daqui a pouco todo mundo está acreditando que a barata é branca. Então, assim, o governador tem que parar com ficar só no discurso e agir. Ele é o governador do estado. É ele que tem que pegar a caneta lá e falar que é o Copasa. É o seguinte, a partir de hoje é assim, assim, assim. Estou encaminhando o projeto de lei para os deputados e os deputados agem, né? O que não pode é o governador ficar com o discurso aqui, os deputados ficar com o discurso aqui e ninguém resolver nada. Aí daqui a pouco, ano que vem, está todo mundo batendo na porta pedindo voto e simplesmente a gente, né, sem emergência, sem a resposta que a gente necessita. Mas em São Sebastião do Paraíso, o prefeito Marcelo Moraes não quer mais conversa, rompeu o contrato com a Copasa. São Sebastião do Paraíso tentou, né, a nível regional, a nível municipal, um acordo com a Copasa, não houve esse acordo. E aí, infelizmente, partimos positivo e agora é guerra contra a Copasa, né? Eu não quero nem conversa com a Copasa, eu só converso com a Copasa se a Copasa vir aqui e fazer o serviço que tem que ser feito e com a tarifação da forma correta. Caso contrário, não precisa nem vir aqui, pode ficar lá para Belo Horizonte à frente. Eu não tenho conversa nenhuma com a Copasa, porque assim, eles nos tratam com desdém, acham que a gente é submissa a uma autarquia de uma maneira que a gente não consiga enfrentá-los, né? A encampação nada mais é do que o município demonstrar que agora tem o interesse de que a Copasa não continue com o serviço, mas enquanto é feita essa encampação, a Copasa tem que continuar prestando o serviço até que o município consiga fazer o processo licitatório e a população não fique refém da falta de água, que é um serviço essencial. A Copasa já foi notificada oficialmente e emitiu nota em que confirma que o município de São Sebastião do Paraíso será multado em 100 milhões de reais. A Copasa acha que pode fazer do jeito dela, a discussão tem que ser do jeito dela, né, da empresa, e simplesmente coloca que o município tem que pagar 100 milhões. Na verdade, esse não é o nosso entendimento, né? Nós temos algumas planilhas aqui sobre o imobilizado da empresa, que é em torno de 58 milhões de reais. O município pretende fazer uma encampação para demonstrar, olha, o serviço custa tanto, a receita é tanto, e, consequentemente, aquelas empresas que queiram participar do processo licitatório têm que pagar a multa para a Copasa para que possa exercer o direito de operação no município. É uma tentativa, confesso para vocês que é uma dificuldade que todos os prefeitos estão tendo, porque os contratos são muito bem amarrados pela autarquia e pela Arsai, que exigem do município que seja feito somente daquela maneira. Marcelo Moraes até se colocou à disposição da Prefeitura de Patos de Minas numa união de esforços por cobrança de melhorias. Se o prefeito de Patos de Minas quiser entrar em contato comigo também para a gente unir forças em relação a essa briga contra a Copasa, estou à disposição, e todos os prefeitos que têm o mesmo problema, eu acho que a gente também tem que se unir um pouquinho mais para poder combater essa ingerência da Copasa. E eu vou falar uma coisa para você, o que devia nascer no estado de Minas Gerais era um movimento desse aí, de prefeitos insatisfeitos com a Copasa, e isso aí deve ter no mínimo aí uns 200 ou mais, né, com esse tipo de relacionamento lá de São Sebastião do Paraíso e com esse tipo de relacionamento que nós temos aqui com a Copasa, né?
de insatisfação total, de não cumprimento de contrato, e da Copasa, usando o mesmo argumento que usou aqui, usou lá, vocês vão ter que me pagar 100 milhões de indenização. Poxa, quem vai dizer isso aí é ela. Aliás, ela está certa em dizer isso aí. É interesse dela, ela está defendendo isso e está usando as armas que tem, falando que tem que pagar dos 100 milhões de indenização. Mas quem vai decidir isso aí, no caso de um litígio, é a justiça. É a justiça que vai ver quem é que tem realmente garrafa vazia para vender e quem tem que pagar alguma coisa. Agora, é preciso tomar uma iniciativa. A gente não pode ficar com essa faca no pescoço a vida inteira, se sujeitando à obrigatoriedade de ter uma companhia te prestando um serviço que não agrada a ninguém, que desagrada todo mundo. Pelo amor de Deus, isso precisa acabar. E aqui precisa ter gente de coragem para tomar esse tipo de iniciativa que o prefeito lá de São Sebastião do Paraíso tomou, né? Ir para algum lugar, ou se não, entrega para Deus, fala, não, nós vamos ter que pagar isso aí mesmo, eles vão continuar não prestando o serviço do jeito que a gente precisa, faltou água, eles vão falar que faltou foi energia, tá fazendo racionamento de água, eles falam, está fazendo racionamento, nós temos aqui só um ponto de captação, não tem um plano B, se acontecer algum acidente ali, uma cidade dessa aí de mais de 150 mil habitantes, ficar sem água aí não sabe quanto tempo, como é que vai acontecer? Segurança hídrica, nós não temos nenhuma aqui em Patos, sabe? Então é preciso realmente de colocar esse assunto de vez aí, resolver, ou se não esquecer esse negócio. Fala, não, nós somos subservientes mesmo, a Copasa, é ela que manda, deixa ela bater na gente, de chicote se for preciso. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional, põe aí na tela, pode rodar. Olá! Hoje venho falar para você de duas grandes referências. Uma é que a Farmácia Nacional já chegou em uma das avenidas referências de Patos de Minas, a Avenida Fátima Porto. E outra é que toda a procedência e variedade que você já conhece e confia, agora estão bem pertinho de você. É muito mais comodidade para o seu dia a dia. Venha conhecer a nossa nova loja e conferir tudo o que preparamos especialmente para você. Como dissemos no início do programa de hoje, um homem de 23 anos foi morto no final da noite de ontem após ser atingido por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na orla da Lagoa Grande, aqui em Patos de Minas. O suspeito do homicídio também já foi identificado. Põe na tela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ederson Nascimento Gomes, 23 anos, foi encontrado inconsciente e caído no chão com perfurações pelo corpo, causadas por arma de fogo. Um suspeito já foi identificado. O delegado de homicídios, Luiz Mauro Sampaio, ouviu familiares da vítima e do suspeito e apontou que a motivação do crime seria um desentendimento entre os dois, ocorrido no dia anterior. A vítima teria chegado em sua residência de manhã cedo no sábado. E nesse mesmo sábado de manhã, o autor teria falado alguma coisa que a vítima não gostou. A vítima entrou em sua residência, conversou com a sua esposa, e a esposa saiu de casa para conversar com o autor, para que ele explicasse o que ele teria falado. Nesse mesmo momento, a vítima acompanha sua esposa até o local onde estaria o autor, e há uma discussão e o início de uma briga, de uma confusão entre autor e vítima. Os dois caem no chão, brigam, ainda várias pessoas aparecem para separar, e nesse momento o autor foge e a vítima continua no local, na casa. A vítima fica na sua residência, isso no sábado, fica em sua residência e passa aquele dia tranquilo com sua esposa. No dia seguinte, não satisfeito com a situação, o suspeito volta à casa da namorada, armado, onde aguarda a chegada da vítima. Ele aparece lá, já munido com uma arma de fogo. Uma arma de fogo que teria aí um tipo mira laser. E ele aparece na casa da namorada com essa arma. A namorada tenta impedir que ele permaneça com essa arma, mas nesse momento
à noite, a vítima já teria saído de casa e retorna com sua esposa para sua residência. Quando ele está retornando, o autor o reconhece, saca dessa arma de fogo com essa mira e efetua primeiro 3 disparos, corre atrás da vítima e efetua mais 4 disparos de arma de fogo. Os disparos não atingiram a vítima. Mais tarde, na mesma noite, temendo que Ederson voltasse para casa, a esposa dele combina de encontrá-lo na casa do pai. No caminho, entretanto, o suspeito encontra os dois e Ederson é assassinado. A esposa da vítima busca uma peça de roupa para a vítima, para entregar para ela, para que ela não voltasse para a residência, né, onde aconteceu já os disparos. E no caminho ela é perseguida pelo autor. E aí, segundo a vítima, nessa perseguição, o autor se aproxima dela e aponta a arma de fogo para ela, dizendo que se ela não falasse onde é que estava a vítima, ele iria matá-la também, e bem como também poderia voltar lá na casa dela e matar a filha e os netos dela. Ela continua indo para o mesmo caminho onde ela estava, e aí próximo à lagoa, na verdade na lagoa, né, na área ali onde as pessoas caminham, o autor, a vítima, que já sabia que a sua esposa estava indo para a residência dos pais, encontra ela junto com o autor, né? E nesse momento há uma outra discussão, rápida, mas uma discussão, em que a vítima teria falado para o autor que queria conversar, e o autor então saca da arma, fala que não deseja conversa e já efetua mais disparos contra a vítima. Durante as avaliações, os socorristas perceberam que Ederson estava com parada cardiorrespiratória e deram início aos procedimentos. Os disparos atingiram as nádegas, lombar e pernas. Foi solicitado o apoio de uma unidade do SAMU, enquanto os bombeiros realizavam as manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, cerca de 40 minutos depois, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos. A polícia militar segue em rastreamentos para localizar o suspeito de ter cometido o crime, um rapaz de 19 anos que, inclusive, durante a fuga, teria arrombado uma hospedaria para se esconder. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito possui passagens. A princípio, o que nós temos é que a vítima não teria passagens de grande vulto, né? E com relação ao autor, o que nós temos é que ele teria sim passagens. Olha, o crime, conforme eu disse na abertura do programa, é um crime muito ruim, né? Ele premeditou o crime. O motivo é fútil. Ele sequestrou, basicamente, a companheira da vítima para saber onde a vítima estava, ou para seguir a vítima, para encontrar com a vítima, encontrando com a companheira dele. A vítima ainda falou que não queria briga, que queria era conversar. Ele saca da arma, sem nenhuma chance de defesa, mata a vítima e vai embora. É um caso bastante complicado isso aí. Você tem mais alguma informação a respeito disso aí? O procedimento, alguma coisa em relação à polícia militar, ou Ayandras? Tem mais algum levantamento ou não? Olha só, Gui, a informação que a gente tem é de que esse autor suspeito tem 19 anos, autoria já declarada, viu, Gui? Inclusive com reconhecimento aí da própria companheira da vítima. A namorada do suspeito mora em frente à casa onde a vítima e a companheira moravam. Então, não era, ao que a gente sabe, não era um relacionamento de amizade próximo, mas eram pessoas que se conheciam, saíam de casa, encontravam um com o outro. Então, a própria vítima... Mas que eram meio vizinhos, né? Eram meio vizinhos, né? A namorada do suspeito é vizinha do casal onde morava o Ederson, que foi que faleceu aí, vítima destes disparos. Então, eram pessoas que se conheciam. A esposa da vítima sabe e soube reconhecer parece que a história...
A história que eu fiquei sabendo é o seguinte, que nesses levantamentos que a gente faz aí, é que o rapaz brincou com ele na rua, né? Que ele tinha chegado tarde. Olha, você chegou tarde, a fulana não vai gostar, hein? Um negócio assim e tal. Daí nasceu o motivo para matar alguém. Uma motivação, até durante a conversa com a nossa repórter, falei, Paula, por favor, confirma com o delegado de crimes contra a vida se é isso mesmo, porque a motivação é muito banal. Né, o motivo dessa confusão é muito banal. E aí, essa foi a informação confirmada, Gui. O suspeito teria brincado com o Ederson de que ele estava chegando em casa tarde, que a esposa não ia gostar. Ele chegou em casa descontente com aquela situação, comentou com a companheira, mas voltou na casa da namorada do suspeito, que morava em frente ali. Pô, não gostei, parece que os dois tiveram uma discussão ali, onde chegaram a empurrar, a pegar na gola da blusa um do outro, foi embora, e aí o suspeito foi para a casa dele, ele não mora com essa namorada, no outro dia já voltou armado, e aí o desenrolar que o doutor Luiz Mauro falou aí na entrevista, que teve uma primeira tentativa de homicídio, ele não conseguiu. Lá nessa rua onde mora a namorada, né? Onde mora a namorada do suspeito. Como é que chama a rua lá, Roraima? A vítima, Rua Roraima. E aí... não conseguiu nesse primeiro momento, e no segundo momento ele consegue aí o objetivo dele, que era matar o Ederson. A informação que a gente tem, Gui, é que durante a fuga ele teria invadido uma hospedaria ali próximo da lagoa. A polícia militar faz buscas nesse momento. Hospedaria que você chama é pensão, né? Que a gente conhece popularmente. Muito bem. E a polícia militar faz buscas nesse momento, inclusive por câmeras de segurança aí nesse trajeto, que possam ter flagrado tanto o crime, quanto para onde o suspeito pode ter ido na tentativa de localizá-lo. É muita banalidade, né? Muito banal para... Muito banal. Pouca coisa para... O último... premeditar um crime desse aí, ter uma tentativa e um homicídio isso soma, consumado. doutor? Ou só pesa como qualificadora? Pesa como qualificadora na questão do que ele planejou? Então, sabe, isso aí vai pesar contra ele num julgamento. É premeditação mais do que confirmada do crime, né? Porque ele tentou uma vez antes, depois tentou de novo, só conseguiu no segundo intento. E vocês comentavam aí na transição, a maioria dos crimes relacionados a vítimas fatais, homicídios aqui em Patos, tem uma ligação com o tráfico de drogas. E esse crime e o penúltimo... foi aquele que ocorreu no Jardim Esperança, que inclusive uma câmera de segurança flagrou, já não. É do menor, né? Onde o menor atirou contra o Zé Galinha, o Lucas. Sim. Esse crime lá tinha a ver, né, a relação dele com uma situação envolvendo uma ex-namorada dos dois, e esse agora, por um motivo muito fútil, uma discussão que começou sem propósito nenhum de levar essa situação, que foi o desfecho final aí. Muito pouco mesmo, e vamos aguardar, vamos saber se tem mais alguma informação da Polícia Militar. Sei que a Polícia Militar continua diligenciando para ver se prende esse rapaz. Eu sei até o nome dele, porque me escapuliu. Você sabe o nome dele aí, Ana? Sei, pode falar? Claro que pode. Angels Henrique Vieira, 19 anos. Angels Henrique Vieira, de 19 anos. Ele é o suspeito número 1, né? E a polícia já considera o caso já desvendado, né? A autoria já, inclusive por conta de testemunha da própria companheira da vítima, né? Que teve com ele. O suspeito também foi ouvida, viu, Gui? Ela já foi ouvida aí durante o plantão dessa madrugada pelo próprio delegado de crimes contra a vida. Então já está esclarecida a autoria aí, sim. É esse Angels Henrique Vieira, 19 anos. Tem apelido, não? Normalmente tem. Não, não tem essa informação. Esse é Anjo mesmo? É Anjo, mas o nome dele escreve diferente, viu? O nome dele não é com A, não, é com E. Não. Muito bem. Tá aí, então. Qualquer momento você volta trazendo mais informação aí, inclusive da atuação da polícia hoje, buscando aí prender esse suspeito desse crime aí, ok? Combinado.
Deixa eu falar para você da 180 graus. Na 180 graus e na 180 Casa você encontra de tudo, mas quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Você quer ver alguns itens que estão com preços imperdíveis lá na loja? Olha aí, produtos de Natal, para enfeites de Natal, bolinhas de Natal. Você vai lá, você vai encontrar de todos os tamanhos, todas as cores, de todos os jeitos, para você fazer o seu enfeite de Natal, para você fazer a sua ornamentação de Natal, né? Tudo o que você precisa, aquelas fitas com pisca-pisca, com LEDs, tudo isso aí essas guirlandas para colocar aí, tá na hora de enfeitar aí a casa para o Natal, viu? Para se preparar aí para ganhar muitos presentes, para dar muitos presentes, tudo isso você tem lá na 180 graus. A 180 graus, além disso, tem tudo para você. Tem brinquedos, atenção, tá querendo comprar brinquedos para o Natal? Então não tem mais nenhuma dúvida. Procure lá 180 graus em 2 endereços aqui na Rua Caetés e na Rua Major Gotti. E a 180 Casa também lá na Rua Caetés. São 2 endereços na Rua Caetés, lá no bairro Alvorada, e a 180 graus ali na Major Gotti, esquina com a Praça Antônio Dias. Não tem erro. E lá você vai encontrar muito mais coisas para sua cozinha, produtos para jardinagem, né? Coisas para sala, coisas para sua casa, coisas para você presentear. Ah, eu tenho que presentear minha mãe, é lá na 180 Casas. Ah, eu tenho que presentear meu irmão, é lá na 100, coisa para churrasco, tem tudo o que você precisar lá na 180 Casas. Faça lá uma visita, 180 graus e 180 Casa. 180 graus, Major Gotti, ali esquina com a Praça Antônio Dias. Estou recebendo aqui no nosso programa hoje o doutor José Ricardo Souto, né? Advogado, participa sempre conosco aqui. E aí, doutor? Tudo certinho? Prazer te receber aqui. Prazer é nosso retornar ao seu programa. Graças a Deus, tudo em paz. Posso tocar num assunto antes do assunto principal aqui conosco aqui? Fique à vontade, Gui. Fala um pouquinho dessa questão aí o senhor estava ali acompanhando a gente falando a respeito desse relacionamento que nós temos com a Copasa aqui em Patos de Minas. É um assunto espinhoso, mas é um assunto que é preciso esclarecer esse assunto, né, doutor? É preciso da gente ir para um lado ou para o outro, porque a população já está cansada, né, doutor? Não resta dúvida, né? A administração pública municipal deve mesmo resolver essa situação. Eu estava ouvindo você falar a questão da multa, né? Que ela está, em outro caso, aí, dizendo que para haver a rescisão tem que haver o pagamento de multa. Mas está na lei, né? Para que você exija o cumprimento, as condições, as cláusulas contratuais, é preciso primeiro que você cumpra aquilo que você está obrigado. Se a Copasa se obrigou a prestar um serviço de qualidade para a população patense, seja com relação à distribuição da água e a captação e tratamento do esgoto, cabe a ela primeiro provar que ela está fazendo absolutamente dentro do que foi combinado, e aí sim, se ela provar, ela de fato não haverá a possibilidade aí da rescisão contratual. Todavia, ao que se parece, o que a CPI tem apurado e que as notícias têm sido divulgadas aí, é que ela não está cumprindo. Se não está cumprindo, é mesmo o governo, né, a administração municipal aí, analisar isso com carinho aí e tomar as medidas no sentido de fazer com que ela cumpra ou que rescinda o contrato e promova-se uma nova contratação de alguém aí que tenha condições de fazer o trabalho. Agora, o principal de tudo isso aí, doutor, é a gente parar com essa briga de retórica, né? Um discurso, justificativa, e fica nesse lenga-lenga e a população no meio sem saber para onde vai. O senhor acha que o melhor caminho é judicializar isso e vai para a justiça para resolver? Não tenho dúvida com relação a isso. O caminho é judicializar, porque lá a justiça vai dar uma decisão. Agora, quem tem condição de tomar essa decisão é só uma pessoa aqui, né? É só o prefeito. É só o prefeito. Só a prefeitura, vamos dizer. Só o município de Patos de Minas, no caso, representado pelo prefeito. Vamos despersonalizar isso aí, né? É o município de Patos, é a prefeitura que tem que tomar essa... Exatamente, é o município de Patos, a prefeitura que tem que tomar, né, a providência, e tudo indica que será feito, né? O que a gente tem visto aí nos movimentos
né, das autoridades, no sentido de que alguma coisa será feita e a providência será dada aí rapidamente, eu acredito. E o judicializar é o caminho, sabe, Gui? Se eu falo uma coisa, você fala outra, discordante, nós temos que levar para o judiciário, que é aquele responsável de dar a última palavra sobre a nossa discordância. Muito bem, doutor. Vamos falar da questão do Marquinhos das Bananas. O senhor foi advogado, é o advogado dele, né, o advogado de defesa do Marquinhos das Bananas, que foi cassado, né, pela Câmara Municipal, o vereador que foi cassado pela Câmara Municipal, acusado de assédio sexual. Doutor, eu queria que o senhor fizesse primeiro um comentário do processo até a cassação dele, até a cassação do Marquinhos das Bananas, e o senhor comentasse a respeito do seguinte: eu sempre falei aqui que o caso era conhecido por todo mundo, por toda a cidade e tal, e parece que a defesa optou por ficar mais restrito, não discutiu em público ao contrário da acusação, que foi para a mídia, que acusou e tentou mobilizar a opinião pública. O senhor preferiu uma outra estratégia, ficar um pouco mais recluso, mais recuado, e tentou a defesa lá na Câmara. Lá a gente sabe que o julgamento não é tão técnico, é um julgamento mais político do que qualquer outra coisa, e o Marquinhos das Bananas acabou sendo cassado. Olha, Gui, com relação a essa primeira questionamento seu, o que acontece? A Câmara Municipal decretou, né, o sigilo do processo administrativo com relação à apuração do fato. E a defesa sempre, desde o primeiro momento, e é por orientação nossa, é a nossa atuação como advogado sempre foi nesse sentido, de cumprir aquilo que está decidido. Decidiram que seria sigiloso, nós então acatamos plenamente a decisão da Câmara Municipal, da presidência da Câmara, e não fizemos nenhum comentário sobre o fato. Essa foi a motivação única e exclusiva da gente não ter vindo à mídia e trazer ao conhecimento das pessoas o processo como um todo. Fazemos isso hoje, fizemos agora em algumas oportunidades já, após a cassação, após a sessão de julgamento, porque a mesa da Câmara Municipal decretou que a partir daquele momento não haveria mais sigilo. Então nós, dentro da nossa linha de trabalho, sempre fomos cumpridores daquilo que a legislação define. Com relação ao processo, o que eu tenho a dizer é o seguinte: no início, né, a denunciante apresentou um pedido à Câmara Municipal, pedido de providências, nada mais, e juntou alguns documentos. Posteriormente, ela fez uma emenda, juntou uma cópia de um pedido, de uma notícia-crime que ela fez ao Ministério Público, de mais documentos, e aquilo tudo foi considerado como se fosse uma denúncia. Já no primeiro momento, nós entendíamos que o procedimento estava correto com relação a isso. Né? Não havia uma denúncia formal. Você, quando vai responder na justiça por um crime qualquer, o promotor de justiça, a primeira coisa que ele faz é falar: o Zé Ricardo cometeu um crime tal, com base nisso, nisso e nisso. Naquele momento não houve apenas um pedido de providência. Foi uma das nulidades que nós alegamos no primeiro processo. A coisa correu, nós apresentamos a nossa defesa, a parte contrária fez uma emenda lá, já no nosso entender, fora do prazo, arrolando testemunhas, porque ela não teria direito a fazer isso. Essa questão da denúncia, interrompendo o senhor, essa questão, que isso é importante. Essa questão da denúncia é só é só um entendimento da defesa, ou ele realmente... A lei diz que o denunciante tem que apresentar uma denúncia, apresentando as circunstâncias, todos enrolados, e pedindo a condenação em determinado ponto. A lei estabelece os requisitos. Como lá que não é um entendimento, é uma não constatação. Não é entendimento, está na lei essa situação. E constatado que não houve. Que não houve. Não houve no caso. Além disso, arrolou testemunhas fora do prazo, ela não teria. Teve uma participação intensa durante todo o processo, e a lei não fala nisso. A lei fala que o denunciante, ele participa apenas do início. Ele dá o toque de início e sai, e depois a responsabilidade é da Câmara de conduzir absolutamente tudo. Que é o famoso decreto 201/67. O decreto-lei 201/267. Decreto-lei 201/67. Então, ela praticou uma série de atos, ela juntou
nós fizemos uma série de argumentos lá com relação, primeiro, essa defesa, essa denúncia que não foi devidamente formalizada, a participação intensa, a escolha, a forma de escolha dos vereadores. Como regra, a Constituição Federal estabelece que toda e qualquer comissão da Câmara Municipal, inclusive a mesa diretora, ela tem que ser proporcional à participação partidária, até porque muitas pessoas participem de cabeças diferentes, porque o julgamento é eminentemente político, mas ela não fez, a Câmara preferiu fazer a escolha por sorteio, que aparentemente pode parecer democrático, mas não é, porque não traz a representatividade partidária que a Câmara tem. Os partidos maiores, por exemplo, não tiveram participação direta na comissão. Além disso, ao final, quando se votou o início, né, do início do processo, foi um parecer da assessoria jurídica e não a denúncia propriamente dito, né, além de outras irregularidades. Nós apontamos isso no mandado de segurança, e o juiz de direito de Patos de Minas entendeu que não seria o caso de travar, de suspender o andamento da comissão. Recorremos a Belo Horizonte, também o tribunal não nos deu uma liminar e resolveu que seria julgado tudo ao final. Então, isso foi objeto de um mandado de segurança. Posteriormente ao julgamento, nós entendemos que houve outras irregularidades, especialmente com relação à participação efetiva da denunciante, mais uma vez, fazendo alegações finais e tudo mais. Nós alegamos também que, na defesa preliminar, de que todas as gravações, os vídeos e áudios deveriam ser degravados para que todos tivessem conhecimento. Também que a Câmara Municipal dispõe de um circuito interno de gravação e que todas as gravações ali deveriam ser, que envolvessem os dois, deveria de ser trazida aos autos. Por quê? Porque a denunciante, em determinado momento, ela alega que os atos de assédio teriam ocorrido nas dependências da Câmara Municipal. E é claro, se havia o circuito interno, isso aí iria demonstrar ou não, se houve ou não esses atos aí de assédio sexual no exercício na Câmara Municipal. Então, nós aí ajuizamos uma outra ação para anular a sessão de julgamento. A alegação é de que os atos foram cometidos dentro da Câmara. A alegação inicial é que foram... Porque o que é o assédio sexual? Eu estou perguntando isso porque, de acordo com as notícias que nós recebemos aqui, as informações, inclusive até informações vazadas lá da Câmara Municipal, né, de que tinham, inclusive, gravações feitas na casa da denunciante, tinha provas que foram adquiridas fora, então... Uma das questões que nós alegamos, né, é que o assédio sexual, primeiro, se me permite, eu vou definir o que é o assédio sexual, que está na lei. Ocorre quando a pessoa constrange a outra pessoa, que pode ser do sexo masculino, feminino, né, com interesses de cunho sexual, né, a praticar com ela algum ato nesse sentido, e valendo-se da sua condição de superior hierárquico, quer dizer, tem que ser o chefe, né? Entre dois funcionários do mesmo nível, não há assédio sexual, tipificado no crime, né? Se é o subordinado que assedia... Que não é o caso ali do Marquinhos com elas, porque o Marquinhos tem hierarquicamente é superior a ela. Mas aí a discussão que nós temos é o seguinte, 99% das gravações que foram feitas foram realizadas antes do dia 31 de dezembro, antes da posse do Marquinhos como vereador, antes da posse da denunciante como servidora. Então, assédio sexual já não há, porque não havia uma relação... Isso não foi discutido? Ou foi discutido e não foi divulgado? Nós apresentamos todas essas questões e, todavia, a Câmara não acatou, porque o julgamento é político e cabe a cada um vereador de acordo com a sua posição. Então, as gravações foram anteriores à posse, antes de haver um cargo, um ato de superioridade, né? E eu queria destacar isso muito, e destaco também mais outros dois pontos que eu acho extremamente relevantes e que não foram considerados, embora nós tenhamos falado isso lá, né? Ela, antes da posse dele como vereador, da posse dela como servidora, ela começou a gravar o Marquinhos. E juntou essas gravações todas e elas foram base para a cassação do mandato do Marquinhos. Nessas gravações, há algumas delas em que o Marquinhos fala que o melhor é que ela não fosse nomeada para o cargo, que ele entendia que não ia dar certo. E ela,
e inclusive havia uma informação de que na campanha eleitoral ela não teria trabalhado adequadamente para ele, sim para um outro vereador. Está lá nos autos isso aí, nós falamos e está lá nos autos. E ela, precisando do cargo, um cargo de confiança, e ela começou a gravar o Marquinhos. E aí nós alegamos, né, esse e mais o outro da questão do período anterior. Por que ela fez isso? Nós alegamos e nós entendemos que havia uma coisa premeditada. Uma coisa premeditada. Ela premeditou antes, sabia que ele tinha algum interesse por ela. Essa questão aí é a questão do mérito do assédio. Se houve ou não houve o assédio. Isso foi muito pouco discutido. Por quê, doutor? Não, foi discutido dentro do processo. Mas isso não foi divulgado, porque era sigilo. Era sigilo, né? Um outro aspecto, ela vai ao motel com ele em fevereiro, e é outro questionamento que nós fizemos. Ela, quer dizer, ela gravou até antes da posse, todas as conversas, ou quase todas as conversas que eles tiveram. Depois continuaram com alguma coisa que a gente não entende lá o que é, mas não há gravações nesse período. E depois se divulga que ela foi ao motel com ele em fevereiro. Todavia, ela só trouxe à tona esses fatos, segundo a advogada. A advogada falou numa outra oportunidade aí que somente em abril é que ela resolveu trazer isso à tona. Mais uma vez, tudo isso é indício para nós de que a coisa foi premeditada. Ela forçou ele, ou ele forçou ela a ir no motel com ele? De forma alguma, ela própria, eu perguntei isso durante... Mas isso não tem prova lá? Durante o depoimento pessoal, eu perguntei para ela como é que foi a ida ao motel. Ela disse, ele me ligou, nós combinamos, ele foi na minha casa, me buscou, levou até o motel, ficaram lá, ela ficou de roupa íntima, combinaram de que ele não a tocaria e de que não tiraria a roupa nem nada, não a tocou, de fato, ela disse que ele não a tocou, né, e que depois ela recebeu R$500 por essa ida ao motel. Ela acrescenta de que aí não tem nenhuma gravação com relação a isso e ninguém diz a não ser ela própria. Ela confessa que recebeu os R$500? Ela confessa que recebeu os R$500 e disse que ele daria mais R$500 para ela toda semana se ela fosse com ele, né, ao motel. Ela diz isso, apenas ela diz isso. Não tem uma gravação, não tem nenhuma outra prova. As gravações, Gui, você percebe em todos os momentos, aquelas que nós ouvimos, e ouvimos todas que foram juntadas, elas sempre dizem, você me pedia isso, você me pedia aquilo, você não sei o quê, você sabe que não pode. Para eu ficar no cargo, depende de eu atender o seu pedido. E ele dizia, não há nenhuma relação uma coisa com a outra, você continuar no cargo, não depende disso, né? Mas foi o que ela trouxe, e aí, mais uma vez, aumenta a nossa suspeita de que houve alguma coisa preparada, né? Porque ela mostra em todas as gravações que ela tem o total controle da situação, né? Há um áudio lá em que ela está chorando, ela fala que não aguentava de chorar, chegava a chorar. O que tem nesse áudio? Ele liga para ela, ela já começa a chorar, né? Aí ele fala alguma coisa sobre o trabalho, né, uma situação lá, e não tem a data, eu não sei se isso foi antes ou depois da posse. Ao que me parece antes, mas tudo bem. Ele fala alguma coisa lá sobre o serviço, ela continua chorando, e em determinado momento ele percebe que ela está chorando e ela pergunta, o que foi? Por que você está chorando? E ela diz, não, nada não. E ele insiste, por que nada não? Em determinado momento ele fala, às vezes você está com fome, quer que eu leve aí alguma coisa para a gente comer, ou passe aí na sua casa, te apanhe para a gente sair para comer, e ela meio que concorda e tal. E aí, ao que ele nos falou, ele foi depois à casa dela, levando alimentos, e eles então serviram-se daqueles alimentos lá. Mas em momento algum ela falou, estou chorando porque você está me incomodando, porque eu não te aguento mais, ou qualquer coisa parecida. E ela disse que chorava, e essa gravação desse choro seria para comprovar que ela estava desesperada com ele. E não estava. Há uma outra gravação que eu gostaria de destacar, em que ela fala que o filho dela estava, né, contrariado com ele e com medo dele. A gravação tem 25 minutos. A criança, e ela foi reproduzida, inclusive, na sessão de julgamento, a pedido nosso. Eu não sei a idade da criança, confesso que eu não sei, mas deve ser 7, 8 anos, eu não sei. Confesso que eu não sei a idade, eu não sei, não vou. Aí a criança está brincando no áudio, a criança fica gritando, que legal, brincando. Ao que parece, ele chega na casa, eles abrem a porta, o Marquinhos passa para dentro, a criança fica brincando, não sei se com o telefone ou com outra coisa, e fala que legal, e faz algumas coisas. O Marquinhos e ela, pelo que eu imagino, sentaram-se em algum lugar, numa mesa, alguma coisa assim, e começaram a conversar entre eles, né?
em determinado momento, parece, né, do que a gente entende lá, que o Marquinhos está conversando ao telefone com uma terceira pessoa, e ela então se volta a conversar com o filho, e eles estão ali jogando cartas, baralho, ela falando de cartas, alguma coisa assim, é o que dá para entender, que os áudios não são muito bons, e por isso é que nós pedimos que fosse feita uma gravação adequada. Então, em momento algum, demonstra que a criança tivesse medo, tivesse desespero, ela mesma, e ficaram 25 minutos dentro da casa dela, né, nessa situação. Então, nós temos a convicção plena que assédio sexual não houve. Mas, primeiramente, a Câmara, né, é que teria o poder para dizer se houve ou não, e ela até agora está dizendo que houve, e agora está na mão do Judiciário, para que o Judiciário também... O senhor recorreu? Nós entramos com uma ação. Agora, o recurso é só em relação ao rito processual? Não. A erro processual? Não. Porque o mérito, a Justiça não vai discutir essa questão da cassação em si? Discute. Há entendimento, né, e nós citamos isso na nossa ação, a ação ela tem dois objetivos. Primeiro, pedir a anulação do julgamento, porque algum vereador chegou após o início do julgamento, porque a parte contrária, a denunciante, teve a oportunidade de 2 horas de manifestar-se, fez um discurso, né, próprio da defesa, naturalmente, da acusação, naturalmente, de um certo cunho emocional, e dizendo que não entendia que todos os vereadores teriam que julgar procedente aquilo, porque se não julgasse, só Deus para dizer por que não estariam julgando procedente aquela denúncia, né, e cassando o mandato. Também, segundo a lei, você deve fazer quesitações, e eles não deram oportunidade para que os vereadores analisassem cada ponto, cada fato, cada circunstância. Então, nós entendemos que é nulo. Deveriam ter perguntado, primeiro, se houve o assédio, se esse assédio é em razão do exercício do cargo, qual que é a pena a ser aplicada. Seria parecido com o plenário do júri? Exatamente, a semelhança é aquela lá, é aquilo mesmo. E não foi feito isso, quer dizer, os quesitos foram simplesmente, você aprova ou não o parecer da comissão processante, que era no sentido de cassação do mandato, do cometimento da infração de decoro parlamentar. A proposta de julgamento não era essa? Julgar o relatório da comissão? Era, mas você tem que fazer a quesitação. Nós vimos agora recentemente em São Paulo aquela situação que o deputado colocou a mão no seio de uma deputada lá, em que ele foi suspenso apenas por 6 meses do exercício do cargo. Quer dizer, quando você faz a quesitação, primeiro você pergunta se houve o assédio, se foi falta de decoro aquele assédio e qual a punição que o vereador merece, né? E nós, na defesa, alegando todos esses aspectos, inclusive na sustentação oral, fomos extremamente enfáticos, né, que se eventualmente tivesse, os vereadores entenderam que houve o assédio sexual, que a punição deveria ser de advertência ou de impedimento do exercício durante um período, mas jamais de cassação, porque havia uma desproporcionalidade. E aí, esse aspecto da desproporcionalidade, o Judiciário pode analisar, e nós, então, estamos pedindo isso também, além das nulidades que nós entendemos que ocorreram, nós estamos pedindo ao Judiciário também para se pronunciar sobre a desproporcionalidade. Mas só cai o mérito se a Justiça aceitar o pedido de anulação do julgamento, né? Não necessariamente. O Judiciário pode dizer, as nulidades que você alegou não causaram prejuízos para a defesa, por exemplo, né? Mas se você tem razão com relação à desproporcionalidade entre o fato e a cassação do mandato. Né? O regimento interno da Câmara Municipal de Patos de Minas, ele não trata especificamente das punições para essa infração. E há um dispositivo legal lá que remete, nos casos omissos, o regimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E no regimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, há lá, primeiro, censura, advertência, censura, impedimento e a cassação só em caso de reiteradas infrações cometidas pelo deputado. Não é no primeiro momento, na primeira questão que você pode cassar. Afinal de contas, no caso do Marquinhos, ele teve 1.822 votos. Quando você caça o mandato dele, você não está caçando só o Marquinhos, não. Você está caçando o voto de 1.822 eleitores. Mas aí é discurso de defesa, não? É claro, é discurso de defesa, mas é um discurso verdadeiro, né? Porque senão fica fácil. A Câmara agora, se resolver caçar todo mundo lá, vai caçar e vai ficar por isso mesmo. Né? Ninguém pode verificar essa legalidade, a razoabilidade dessa decisão? É claro que pode, né, no nosso entender.
Agora, doutor, o senhor entrou com esse recurso. O senhor pediu liminar? Isso, nós pedimos a liminar no sentido de suspender, né, o resultado do julgamento lá e o decreto legislativo que decretou lá a cassação do mandato até o julgamento final da ação e, no final, a declaração de nulidade de todos os atos e ou a substituição da punição por uma outra diferente. Doutor, o senhor é também advogado de defesa dele na Justiça? Na verdade, na Justiça ele ainda não foi comunicado de nenhum ato, nem mesmo no inquérito policial. Mas ele tem um inquérito... Há um inquérito policial aberto. O Ministério Público pediu para abrir o inquérito e pediu apuração para a Polícia Judiciária. Isso, há um inquérito em andamento, né? Nós temos conhecimento de que existe esse inquérito, né? Conforme foi noticiado pela parte contrária. Mas aqui nós temos que chamar a atenção para um fato, sabe, Gui? A pena do assédio sexual é de 1 a 2 anos. E segundo a Lei 9.099, se eu não estiver enganado, né, penas, punições com até 2 anos, ela admite a transação penal. E com a transação penal não se questiona a culpa, a ocorrência do fato, nem nada. O cidadão paga lá uma contribuição, normalmente uma entidade de assistência social, e está resolvida a questão e não se fala mais isso. Mas o senhor vai partir para o julgamento, né? Porque por exemplo, ele sendo inocentado na justiça seria a redenção dele, né? Nós vamos fazer toda a defesa. Eu não conheço o teor do inquérito, né? Não tive acesso ainda, mas a princípio é isso mesmo que nós vamos fazer. Nós não vamos aceitar a transação, nós vamos dar sequência, porque ao final nós vamos demonstrar, vai ficar demonstrado claramente que ele não cometeu assédio sexual. Muito bem. Essa questão desse inquérito, pelo prazo que tem, já devia ter, porque é 30 dias o inquérito, né? O prazo seria 30 dias, mas considerando que há perícias, pelo que a advogada da denunciante disse, que estavam lá verificando as gravações, normalmente esse prazo é estendido, a polícia não consegue resolver isso dentro dos 30 dias, pelo volume de trabalho, nós entendemos que isso é absolutamente normal. Mas é verdade que tem um inquérito? É verdade que tem um fato encaminhado à polícia, né, que, segundo a denúncia, foi convertido em inquérito, né, e eu acredito que deve ter sido mesmo, provavelmente, né, mas eu não tive acesso, então estou acreditando que deve ter mesmo esse inquérito lá. Muito bem. Doutor, obrigado pela sua participação. Agora, aguardar essa questão aí da Justiça em relação à Câmara, aguardar, né? Não tem outro recurso, né? Exatamente. Agora cabe ao juiz mesmo apreciar. Nós entendemos que o volume de serviço em Patos de Minas é extremamente elevado. Ele ainda não apreciou a questão liminar, mas acredito que a qualquer momento, e nos próximos dias, nós teremos uma definição com relação a isso. O deferimento ou indeferimento, e aí a gente vai ver o que deve ser feito. Bom, eu ia fazer uma outra pergunta aqui para o doutor Zé Ricardo, mas não compete a ele. Quando eu falar aqui com a advogada da moça lá, da que acusou o Marquinhos, que eu quero perguntar a respeito do julgamento da moça, né? Porque a primeira julgada nessa questão aí foi a moça, né? Ela foi demitida, foi exonerada sumariamente. Se me permitir, eu preciso fazer um comentário pequeno sobre isso, no seguinte sentido. O cargo que ela exercia é um cargo de confiança, tá certo? E se ela levou o conhecimento do fato ao judiciário, né, divulgou amplamente aí nas mídias e tudo mais, da própria Câmara, não haveria mais como ela continuar no cargo. Além disso, nós até já falamos isso na nossa defesa na Câmara Municipal, ela entrou com uma medida de afastamento, né? E, então não teria como ela continuar exercendo o cargo lá, servidora pública na Câmara Municipal, e o Marquinhos de vereador, né? Sendo que os dois não poderiam trabalhar próximos. E aí eu te pergunto... Posso discordar do senhor, doutor? Pode discordar. Não há... Pode. Porque é o seguinte, para mim, foi até a pedido do próprio Marquinhos, que ela foi exonerada, né? E ela não é funcionária do Marquinhos, ela é funcionária da Câmara. Não. Ela é funcionária da Câmara cedida ao gabinete do Marquinhos, não, sim, senhor. Não. Ela pode ter sido indicada, mas quem demite, quem admite, quem exonera é o presidente da Câmara, é a entidade. Quem admite, quem demite, você tem razão. Todavia, ele é que tem o poder de indicar para contratar e para exonerar.
é ele. A Câmara não tem como interferir nisso, não tem como obrigá-lo, né, a aceitá-la no exercício de um cargo lá no gabinete dela. A Câmara até poderia, se o presidente entendesse que era o caso, nomeá-la para outro cargo, em outra função, em outro local. Aí, ok. Mas dentro do gabinete só trabalham os servidores, assessores da confiança estrita do presidente da Câmara, do vereador do gabinete. Não existe nenhuma outra possibilidade. Muito bem, eu quero saber mais a respeito disso, quero discutir mais a respeito disso, porque acho que se confirmando, transitando todos esses recursos aí e tudo no final aí, a primeira punida foi ela. Foi a moça que se diz aí assediada pelo Marquinhos das Bananas e que provocou a sua cassação. De qualquer forma, doutor, obrigado aí pela sua participação aí, pela sua disponibilidade de vir aqui sempre que a gente precisa. Não é só esse caso que o senhor tem, que o senhor patrocina a defesa, mas em qualquer caso o senhor está aqui sempre nos ajudando, nos auxiliando, trazendo aí um esclarecimento para o nosso telespectador. E eu que agradeço essa oportunidade, até como você mesmo disse logo no início, né, nós estamos tendo aqui a oportunidade de trazer para a população um pouco mais de informação dos autos lá, até porque agora não existe mais sigilo e é por isso que o fazemos. Então nós agradecemos pela oportunidade e nos colocamos sempre à disposição aqui, né, dentro da nossa limitação, da nossa capacidade aí restrita, mas a gente espera contribuir com a sociedade patense de alguma forma. Obrigado, doutor. Grande abraço. Tenha um bom fim de feriado. Obrigado, para você também. Grande abraço. Deixa eu falar para você do HNSF. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe é que cada mulher é única. Então os cuidados com a sua saúde também devem ser. O NOG HNSF, que é o Núcleo de Obstetrícia e Ginecologia do HNSF, reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível em cada uma das fases da vida da mulher, atuando ao lado das demais especialidades médicas de forma a garantir um acompanhamento global e eficaz e contando com uma estrutura moderna e completa, com centro de diagnóstico de imagens de ponta e o melhor bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Bom, depois de toda essa discussão aí, passando ao largo, né, desses acontecimentos anteriores, o vereador Nivaldo Tavares foi empossado na tarde da última sexta-feira aqui em Patos de Minas. Ele assumiu a cadeira que pertencia ao vereador cassado Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas. Põe na tela. O vereador Nivaldo Tavares foi empossado nesta sexta-feira pelo presidente da Câmara, Ezequiel Macedo. Eu conversei com ele a respeito dessa decisão, que se mostrou bastante ansioso pelos trabalhos à frente. Eu estou com vários projetos aí, mas vamos guardar segredo, né? Porque vai ser surpresa para todo mundo. Na hora certa vai ser anunciado esse projeto, se Deus quiser, e vai ser concretizado, se Deus quiser. A gente sabe que a Câmara não recebeu ainda nenhuma notificação do vereador cassado. Essa situação ainda preocupa o senhor ou não? Não me preocupo pelo seguinte, é igual eu já disse, eu entrego a minha vida sempre para Deus. Então, eu estou aqui porque eu tinha que estar, né? Então a Câmara tem que fazer esse rito. E aguardamos, se isso acontecer, se ele vier entrar com recurso e ganhar, é um direito dele, né? Então a gente tem que realmente aguardar. Falei ainda com o presidente da casa, Ezequiel Macedo, a respeito da situação do vereador cassado Marquinhos das Bananas. O que ele nos informou é que o vereador ainda não notificou a Câmara a respeito de entrar ou não com o recurso da decisão. Agora, acabamos de encerrar a sessão de posse do vereador Nivaldo Tavares, é oficial. Nós decidimos fazer a sessão de posse porque nós recebemos o comunicado oficial, o ofício do juiz, Dr. Zé Humberto, nos dizendo que estava tudo ok para que o Nivaldo pudesse assumir o cargo de vereador. E a documentação apresentada também pelo vereador, estava tudo ok, foi diplomado, declaração de bens.
Por isso nós convocamos e fizemos a sessão de posse hoje. Com relação ao vereador cassado, a defesa dele judicializou e nós não recebemos até o momento nenhum comunicado, nenhuma notificação. Claro que se caso chegue alguma notificação, aí sim nós veremos com o nosso jurídico, se for deferindo ou indeferindo o pedido dele, para tomar as devidas providências. Muito bem, tá aí então, até que se diga o contrário, se tiver alguma coisa, algum resultado desse recurso na justiça aí, do doutor Zé Ricardo, o Nivaldo vai exercer o seu papel de vereador, assumiu como suplente. Minaciclo Benefícios, 5 anos, fatos que comprovam o crescimento. Vamos rever o vídeo do senhor Lázaro, o 10º sorteado pela Caixa Econômica Federal, com os números da sorte da Minaciclo. Põe na tela. Recém-sorteado está nessa sala assistindo esse vídeo. Ele vai levar para casa R$10.000. Que rufem os tambores. Senhor Lázaro, 10.000. Aqui o ganhador merecido, R$10.000. Cliente que está conosco há muitos anos. Mais uma salva de palmas pro seu Lázaro, ele merece! Pode arrumar que uma hora ele vai ser premiado também. Eu não esperava. Eu até não brincar com a menina lá, mas cadê? Eu não vou ser premiado não, senão um dia dá certo. E deu, ó. Hoje, eu não sabia, eu não esperava. Quer saber como concorrer a prêmios em dinheiro e sobre os planos da Minaciclo? Os contatos estão aí na tela da sua televisão. Minaciclo Benefícios, há 5 anos presente em todos os ciclos da vida. Quero mandar um abraço para o seu Sebastião, lá do bairro Jardim Esperança, sempre aqui acompanhando o nosso programa, viu, senhor Sebastião? Grande abraço aí para o senhor. Vamos lá para o povo falando comigo na tela da televisão. Põe o povo para falar comigo aí. Vamos lá. A Wanda, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu amor Geraldo Lagares, que está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário. Parabéns para você, viu, Geraldo? Você já ganhou um presentão. Meu amor, Geraldo. Ah, se alguém me chama desse jeito aí, eu me desmancho todo. A Rosângela. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Estou sempre ligada no seu programa. Bom feriado para todos vocês na NTV. Para você também, Rosângela. Grande abraço para você. Graziele. Oi, Gui. Manda um abraço para os meus filhos, Giovana, Gabriel e meu marido, Tião. Ô, Tião. Alô, Giovana, alô, Gabriel, um grande abraço aí para vocês, obrigado aí pelo carinho da audiência. Felipe, Gui, a esposa, aqui esposa, a Copasa, meus óculos não estão muito bem não, viu, mano? A Copasa e a CEMIG são fábricas de cobranças irregulares, contas de água e luz com valores acima de R$500. Vai no Procon. Tem que ir todo mundo lá pro Procon, enfia esses negócios tudo lá no Procon. Todas essas reclamações. Leva tudo para lá. Davi, boa tarde, Gui. As leis estão tão mudadas, se tiver um acidente dentro da cidade, eles nem a ocorrência vão lá fazer. Agora eu até quero... Viu, Ayandra? A gente chamar aqui a polícia até para explicar como é que é esse método agora. Se não tiver vítima, a polícia não vai. Você pode fazer isso, você mesmo pode tirar as fotos, pode fazer isso aí através da internet. A gente precisa saber dessa mecânica aí. Vamos trazer a Polícia Militar aqui para explicar como é que funciona isso aí. A Hilda,
Boa tarde, Gui. Eu e minha filha Ana Paula amamos o seu programa. Manda um abraço para nós duas. Um abraço para Hilda, para Ana Paula. Obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? Continue aí sempre nos acompanhando. Silene, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Bom feriado. Para você também, Silene. Grande abraço para você. Obrigado aí pela audiência. Cleuzinha, boa tarde, Gui. Parabéns para a equipe da NTV pelo belíssimo trabalho de vocês. Você está bonito. Isso é que é o importante. Bonito. Obrigado, viu, Cleuzinha? Muito obrigado. A Yasmin, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha família. Um abraço aí para a família da Yasmin. Grande abraço para todo mundo. Natalícia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim aqui no bairro Santa Terezinha. Assisto o seu programa todos os dias e eu adoro. Obrigado, Natalícia. Grande abraço para você e você pode continuar mandando aí as suas mensagens aqui para o nosso programa. Sempre, né? 99947-4515. Esse é o nosso WhatsApp. E olha, hoje a minha conversa é com você que quer realizar o seu sonho, o sonho do ensino superior. Chegou a hora da reviravolta. Seja o que você quiser ser agora. O Unipan espera por você e te ajuda a chegar lá. Na instituição você vivencia a sua profissão antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho. São 30 cursos de graduação, 25 de pós-graduação, 24 de EAD, 5 técnicos e o colégio universitário. Quer fazer parte desse mundo de oportunidades? Então fique atento, pois as inscrições para o vestibular 2022 estão abertas. Não deixe de fazer a sua. Para saber mais, acesse aí o site vestibular.unipan.edu.br ou ligue no telefone que está aí na tela da sua televisão. O vestibular, a prova, vai acontecer no dia 5 de dezembro, da 1 às 6 da tarde. Unipan, educação que transforma. Aquela vontade de mudar, de fugir do comum, mudar o visual, ampliar meu círculo de amizades, de conhecimento, valorizar aquilo que me dá prazer. A minha reviravolta é ser feliz agora. Vestibular Unipan 2022. Seja o que quiser ser agora. Um homem de 25 anos foi preso na última sexta-feira após ser abordado e tentar disparar contra a Polícia Militar aqui em Patos de Minas, no bairro Jardim Esperança. A PM realiza patrulhamento de rotina, ou realizava um patrulhamento de rotina, quando viu um suspeito em uma motocicleta. Ele é alvo de diversas denúncias referentes ao tráfico de drogas na cidade. Foi dada a ordem de parada ao suspeito e ele desceu da motocicleta e tentou fugir a pé. Em determinado momento, ele sacou um revólver, apontou na direção dos policiais e tentou efetuar 2 disparos. Mas as munições picotaram. Falhou. A arma falhou. Os militares efetuaram um disparo, mas o jovem não foi atendido, ou não foi atingido. Após isso, ele se rendeu e foi abordado. Com ele, os militares apreenderam uma arma de fogo, calibre 32, juntamente com 4 munições, sendo 2 picotadas. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. Chegou a oportunidade que você tanto esperava. Até 19 de dezembro, taxas de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Até dia 19 de novembro. Você não pode perder aí. Essa taxa especial aí tem 37% menor. 37% da taxa a menos para você fazer o seu crédito consignado. É a sua chance de tirar um projeto do papel, organizar sua vida financeira ou comprar o que tanto deseja. Procure seu gerente para mais informações. Falou Sicoob, pensou Credipatos. 2 notebooks que haviam sido furtados em uma loja de Patos de Minas foram recuperados na última semana. Um homem de 34 anos que estava com os equipamentos foi conduzido para a delegacia. O crime aconteceu no dia 1º desse mês e, nesse dia, diversos telefones celulares também foram levados. De acordo com a Polícia Militar, após o furto, o proprietário começou a monitorar as redes sociais
E ontem vi uma postagem de uma pessoa procurando fontes de notebooks para comprar. Ele percebeu que os computadores foram os furtados de sua loja e acionou a polícia. Os policiais foram até a casa da pessoa, que estava com os notebooks no bairro Coração Eucarístico, e apreendeu os computadores. O homem de 34 anos é pedreiro e disse aos militares que pegou os equipamentos em troca de serviços. Ele disse que não sabia que os computadores eram furtados, mas acabou sendo preso por receptação. Os policiais também descobriram o endereço da pessoa que passou os notebooks furtados para o pedreiro. Eles foram até a casa no bairro residencial Quebec, mas o homem não foi encontrado. Ele foi identificado e teve os dados repassados para a Polícia Civil, que deverá dar prosseguimento às investigações. Olha, a vida desse pedreiro aí enrolou, né, porque comprou um produto furtado. Ele pode até não ser bem intencionado, ser de boa fé, um comprador de boa fé, mas está enrolado, porque, sabe, a gente não pode comprar essas coisas assim, né? Sem saber a origem, sem ter comprovação dessa origem. Você acaba comprando uma coisa até às vezes mais barata e muitas vezes muito mais barato. E aí, quando é muito mais barato, a pessoa tem certeza que está comprando um produto roubado, né, ou furtado. Então, vai pagar. Você pode ser preso como esse pedreiro, ser preso enquadrado como receptador. Né? Então você tem que ficar esperto aí, não compre esse negócio. Vamos combater o furto, né? Não compre coisas desse tipo sem saber a origem, por preço muito baixo. Vai na loja, gente, compra na loja, sabe? É muito complicado. Se você não souber a origem... Agora, se você souber a origem, fulano está te vendendo, você conhece o fulano, sabe da origem, tem a nota fiscal para te repassar, está tudo certo. Mas se não tiver, é muito complicado, né? Sabe qual o melhor jeito de começar bem o seu dia? Com o leite Copatos. A qualidade do leite pasteurizado da Copatos vai bem com tudo, acompanhado ou sozinho. O produto que não contém conservantes na sua fórmula é considerado um dos alimentos mais completos e importantes da nossa alimentação, devido às proteínas, ao cálcio e às suas vitaminas. A Copatos leva até você um produto fresquinho e de altíssima qualidade. Então inclua mais essa delícia. Copatos. A delícia é Copatos no seu dia a dia, hein? E não esqueça de ligar aqui, de mandar a sua mensagem participando da promoção Copatos Visita a Sua Casa. Não tivemos mudança, está mandando aqui, encerre esse programa, você já falou demais pelo que você ganha, não teve mudança nenhuma no quadro do coronavírus, porque é feriado e feriado, está tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? O último número divulgado foi de sexta-feira passada, então estamos conversados, fica o dito pelo não dito e viva São Benedito. Obrigado pelo carinho da sua